Oi gente, tudo bem? Sejam todos bem-vindos aqui no canal Vana Crochê, me chamo Vanessa. Hoje eu vim fazer com vocês, produzir essa lindeza, que é o centro de mesa Madre, que eu tirei, né, desse modelo aqui, que é o modelo Madre, que é sucesso aqui no canal. Muita gente já reproduziu esse modelo. Na época eu fiz para o Dia das Mães, né, esse modelo, e foi sucesso, gente. Algumas pessoas me pediram ele maior, tamanho maior, me pediram menor e me pediram maior. Menor, eu fiz aquele modelo madrinha, que foi a diminuição do modelo madre, tá? Que tem aqui no canal também. Vou deixar o link da videoaula aqui na descrição desse vídeo, que é o modelo madrinha. Ele está em rosa, tá? E agora eu trouxe ele maior, como centro de mesa, para poder deixar aí a dica para vocês de aumento dele, tá? Desse modelo. E eu acabei colocando aqui um detalhe que ficou, eu achei que ficou muito fofo, gente, ficou muito lindo, que foi esses pontos puffs para combinar ali com o início dele do trabalho, que é com ponto puff. Essa combinação desses pontinhos aqui, tá? Deu um detalhe a mais, um charme a mais. E eu quero que vocês comentem para mim aqui nesse vídeo se vocês gostaram também dessa versão dele do Madre maior, tá? Como centro de mesa. Na hora que eu passar a lista de materiais, eu vou deixar para vocês a quantidade que eu gastei, tá? Porém, no final que eu vou dizer o valor que eu vou cobrar nessa peça, tá? Porque eu ainda vou fazer o cálculo, conforme eu já explico para vocês, que eu tenho um vídeo aqui no canal, que eu vou deixar também linkado aqui na descrição desse vídeo, que eu explico como é que eu faço a precificação das minhas peças, tá? Todas de crochê eu faço da mesma maneira. Material, hora trabalhada e margem de lucro. Margem de lucro que está incluído os custos do ateliê, tá? Então eu vou deixar para vocês no final o valor que eu vou cobrar na peça e colocar na tabela. Então, para você que já segue meu conteúdo, já gosta do meu canal, não esqueça de deixar um joinha para começar o vídeo, porque a gente acaba esquecendo depois, né? Vai fazendo a peça, acaba esquecendo de deixar o like. E também, se você quiser conhecer o meu canal, tá chegando aqui pela primeira vez, eu te convido ao canal, se inscrever se você gostar, tá bom? Se inscreve, vê se a barrinha vermelha tá aberta aí, já clica na barrinha vermelha e clica na opção todas do sininho. São 3 sininhos que vai abrir. No primeiro sininho, o sininho de cima, você clica ali na opção todas, que aí o YouTube vai te avisar toda vez que tiver um passo a passo novo por aqui. E vídeo de dicas, né? Eu tenho muito conteúdo aqui legal para você, bacana, principalmente para quem está pensando em empreender com crochê, ganhar um dinheiro, uma renda extra ou viver do crochê. Tem muita dica legal. Eu faço vlogs também de produção das minhas encomendas e deixo aqui no canal para vocês, tá? Se você quiser compartilhar esse vídeo, me ajudando assim a incentivar esse canal, a incentivar que eu traga mais conteúdos legais aqui para vocês, eu super agradeço, sou muito grata pelas pessoas que compartilham os meus vídeos. Tem as opções lá de grupo de crochê no Facebook, no WhatsApp, Telegram, tá bom? Pode compartilhar. Lembrou de alguma crocheteira, algum grupo que gosta de modelos assim, né, para decoração? E se você fizer esse modelo, quiser me marcar no Instagram, também aí como incentivo para poder crescer os perfis de vocês aí, as redes sociais de vocês, podem fazer o trabalho, me marquem que eu vou repostar para vocês, tá? Caso eu demore um pouquinho, não se preocupem, deixa a marcação lá que eu vou entrar. Meu Instagram ele é muito cheio, mas eu vou olhando as mensagens, vou marcando vocês e vou repostando, tá bom? No meu perfil. Quem tiver dúvida, deixa um comentário aqui para mim. A sua dúvida pode ser a dúvida de mais pessoas. E também, se você quiser falar no privado, no particular, me chama lá pelo Instagram. Eu tenho outros canais também, se vocês quiserem seguir, para pegar minhas videoaulas mais rapidamente, mais facilmente. Eu convido vocês a entrar nos meus canais. Eu tenho um canal lá no Instagram, uma lista de transmissão, que eu passo todos os dias eu passo as videoaulas para vocês, tá? Porque às vezes vocês não estão conseguindo localizar aqui no YouTube. E também tem um canal no WhatsApp, tá bom? Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo. Então, vamos para o nosso passo a passo, agulha e linha na mão e bora começar a nossa videoaula. Então, para a lista de materiais, eu vou utilizar o fio 100% algodão da Cisne Multi-Art. Esse fio aqui é um fio 6. A cor dele é a 46, o tex dele é 870. Vou utilizar também o fio Encanto Dourado, tá? Da Círculo. Esse fio aqui é 100% viscose. A cor dele é a 7577 e o tex dele é 777.
Eu passo o Tex porque existe outro, o Slim, né? Esse aqui é o encanto normal. Vou também precisar de agulha de crochê 3,5 milímetros, agulha de tapeceiro número 14, tesoura para cortes. Vou utilizar também cola jeans para colar o fio de algodão e a cola Tec Bond T6000 para colar o fio encanto. Eu também vou mostrar para vocês a tag, a etiquetinha que eu uso. Essa daqui é de acrílico, mas você encontra essa etiqueta e também de outros modelos, outros materiais na Etiquetas Art Laser _oficial, tá? Do Instagram. E também vou deixar o link da Etiquetas Art Laser aqui na descrição desse vídeo, tá? Embaixo na descrição do vídeo. Vai ter o link da loja deles lá no Elo 7. A quantidade de fio que eu vou utilizar em gramas desse aqui é 327 gramas. E vou gastar apenas 8 gramas de fio encanto, tá? Para fazer o acabamento no final. Essa peça eu fiz ela no barbante e mediu 57 centímetros. E no final eu mostro para vocês, depois que eu trabalhar nesse fio de algodão, vou medir novamente para saber se teve alguma alteração no tamanho, tá? Então no final do vídeo vou passar para vocês a medida que ficou e também um valor que eu vou cobrar na minha tabela, caso você tenha curiosidade em relação à questão do preço, vou falar no final, tá? Se você for iniciante e tiver dificuldade no acompanhamento desse passo a passo, tá? Eu recomendo que você utilize uma ferramenta que tem aqui no YouTube chamada Velocidade, onde você pode diminuir a velocidade em determinados pontos dos vídeos, onde você achar que está mais rápido ou que você não consegue visualizar bem aonde coloca a pontuação, tá? Se você também é uma crocheteira experiente, também pode estar acelerando o vídeo ali nessa opção de velocidade, tá bom? Então vamos lá. Pelo celular é o 3 pontinhos que fica no canto direito superior, tá? E pelo computador é na parte de baixo, tem uma engrenagemzinha, igual uma florzinha, onde você clica ali e ali tem a opção da velocidade, tá? Então vamos lá, eu vou iniciar fazendo o anel mágico. Quem não gosta de trabalhar com anel mágico ou não consegue fazer, pode fazer de 4 a 5 correntinhas para começar esse anelzinho inicial, tá? Então, como é que eu faço o anel mágico? Eu coloco aqui na palma da minha mão, dou um giro nesses 2 dedos, cruzo aqui em cima dos dedos, seguro com esses outros 2, coloco a agulha, passando por baixo dos dedos, pegando o fio de trás, dou um giro, pego o fio e passo dentro aqui dessa alça, tá? Desse jeito. Agora eu vou tirar do dedo, formou assim um anel. Tiro esse primeiro fio aqui, ó, essa ponta de fio inicial, desenrolo ela, puxo para diminuir um pouquinho o anel, tá? Quando ele ficar menorzinho assim, eu vou começar a trabalhar com ele. Então agora eu venho aqui, ó, com a agulha dentro desse anel, pego o fio lá de trás, trago para frente, formaram 2 alças, vou laçar e vou fazer um ponto baixo, tá? Também, quem não conseguir trabalhar com falso ponto alto, pode iniciar a partir desse anel que eu fiz, dessa alça, pode subir de 2 a 3 correntinhas para fazer o primeiro ponto alto da carreira, tá bom? E agora eu vou fazer uma correntinha, formando assim o meu primeiro falso ponto alto, tá? Eu gosto de trabalhar com falso ponto alto, mas não é obrigatório, tá bom, gente? Vou laçar o fio e vou fazer mais 11 pontos altos normais dentro desse anel, tá? Então, fiz um. Agora eu vou fazer o segundo, 2, 3, 4, total de 5, né? 1, 2, 3, 4, 5. Vou acelerar e já volto. Prontinho, vamos conferir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 pontos, tá? Total de 12 pontos altos nessa primeira carreira. Vou pegar aqui a ponta do fio inicial e vou puxar agora até fechar todo esse anel, tá? Pode puxar com força. Se você estiver trabalhando com barbante, eu recomendo que você puxe com mais calma, tá? Com mais cuidado, porque o barbante costuma arrebentar aqui, tá bom? Venho aqui, ó, tem aqui o ponto baixo e a correntinha de cima. Eu vou atravessar essa correntinha de cima. Pego o fio lá atrás, trago para frente e faço um ponto baixíssimo para fechar
essa primeira carreira aqui, ó, com 12 pontos altos, ok? Depois que eu peguei a alcinha de trás, eu venho aqui pela frente, ó, sem laçar o fio, tá? Eu venho aqui, ó, com a agulha na frente, pegando as duas alças do fio, do ponto, pego o fio, trago e reservo. Ficaram duas laçadas na agulha. Agora eu vou laçar o fio para ir buscar novamente o outro fio, ó. Dei mais uma laçada, laço o fio, venho de novo no mesmo ponto, pego, trago outra laçada, tá? Laço o fio, vou passar por todas as laçadas, deixando somente a última, ó, a última fica, tá? Que foi a primeira, na verdade. Laço o fio e passo nas duas últimas. Desse jeito, e aqui eu formei um ponto puff, ok? Vou fazer duas correntinhas de separação e vou repetir esse ponto puff no próximo ponto, tá? Então eu coloco a agulha, agora eu lacei, tá? Na primeira vez eu não lacei não, nessa segunda eu já vou laçar. Laço o fio, vou no próximo ponto, pego o fio e trago. Laço o fio, vou no próximo ponto, pego o fio e trago. Laço o fio, vou pela terceira vez, pego o fio e trago, laço e passo em todos, deixando somente a última. Laço e passo nas duas últimas, tá? Vai ficar assim. Ó, dois pufinhos prontos. Agora duas correntinhas de separação. Laço o fio, venho no próximo ponto, pego o fio e trago, laço o fio, venho no próximo ponto, pego o fio e trago, laço, pego o fio e trago, reservando. Agora passo em todos, deixando a última. Ficaram duas alças na agulha e passo nas duas últimas. Tá ok? E tá ficando assim, ó, duas correntinhas de separação. Então agora é só fazer aqui em todos esses pontos, vão ser 12 pontos puffs, tá? Ao redor aqui da primeira carreira. E a gente se encontra aqui no último ponto para finalizar e começar a próxima carreira. Prontinho, cheguei aqui no final, fiz os 12 pontos puffs. Esse último aqui eu trabalhei naquela passagem, né, do ponto baixíssimo, que fica aqui um buraquinho, a gente trabalha nesse lugar, tá bom? Que é aquele fechamento, né, da carreira, tá? Fiz as últimas duas correntinhas e agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo aqui nesse buraquinho onde a gente fez a primeira correntinha do ponto. Coloco a agulha, pego o fio e trago, faço ponto baixíssimo, tá? E venho aqui nessa primeira correntinha, essa aqui de cima, ó, atravesso ela, somente pegando a alcinha de trás do ponto, pego o fio, trago, faço outro ponto baixíssimo e venho aqui na frente, no meio, nesse espaço, nesse meio, coloco a agulha, trago, faço ponto baixo e correntinha para começar o primeiro ponto dessa carreira, que é o falso ponto alto. Se você não quiser, só subir 3 a 2 correntinhas, conforme eu já expliquei no início, tá? Tem gente que não gosta de trabalhar com falso ponto alto e prefere trabalhar com correntinha. Só subir as correntinhas vai dar o mesmo resultado, tá bom? Vou seguindo aqui com mais 2 pontos altos, tá? Normais, ó. Um do ladinho do outro. Então vai ficar um total de 3 pontos nesse espacinho aqui, entre um ponto puff e outro. 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha de separação, laço o fio e venho no próximo do lado e faço mais 3 pontos altos. 2 e 3. Uma correntinha de separação para passar para o próximo espaço. 3 pontos altos, tá? Então é só isso, ó. Cada espacinho desse aqui, vocês vão fazer um total de 3 pontos altos e uma correntinha de separação entre eles, tá? Desse jeito, ó. Como é que tá ficando. Agora é só vocês continuarem fazendo de vocês aí e a gente se encontra aqui. Prontinho, terminei aqui essa carreira, fiz os 3 últimos pontos e a correntinha final, tá? Agora a gente vai fechar nesse falso ponto alto aqui. Aqui tem o ponto baixo e a correntinha de cima. A gente vai atravessar aqui nessa correntinha de cima o ponto, pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo para fechar, tá? Desse jeito. Agora a gente vai começar a subir correntinhas, tá? Então, para quem gosta de correntinhas, vai facilitar a partir daqui. Então, eu vou fazer, ó, 2 correntinhas. Por que eu vou fazer 2? Porque o meu ponto, ele é mais apertadinho, tá? Então, se eu fizer 3 correntinhas aqui, vai ficar um buraquinho entre um ponto e outro. Então, para mim,
fica melhor, fica visivelmente melhor eu fazer com 2 correntinhas. Mas você testa no teu ponto. Se seu ponto for um ponto mais alongado, o ideal é fazer com 3, tá? Laço o fio, venho no próximo ponto, vou fazer um ponto alto nele. E no último ponto, nesse terceiro, eu vou fazer 2 pontos altos juntos para poder a gente começar a aumentar os pontos das carreiras, para ele não emborcar, tá bom? Então, a sequência vai ser assim, ó. Vou fazer uma correntinha, no primeiro ponto, um ponto, no segundo, um ponto, e no último, 2 pontos juntos. 2 pontos altos juntos no último ponto de base, tá? Então, se a gente começou aqui com 3 pontos altos, nessa carreira aqui de pontos altos, a gente vai ficar com 4, ó. 1, 2, 3, 4, tá? Para poder ficar fácil para vocês memorizarem, conferirem se está certo, contem as carreiras. A gente está na primeira, segunda, terceira, quarta carreira. Quarta carreira, 4 pontos altos na base, tá? Na carreira. Em cada bloquinho desse aqui da carreira, tá? Então, uma correntinha de separação, venho no próximo, faço um ponto. No próximo, um ponto sozinho. E no próximo, 2 pontos juntos. Uma correntinha de separação. Então, ó, a sequência vai ser essa. 4 pontos em cada bloquinho desse aqui, ó. Vai virar, na verdade, as pétalas da flor, tá bom? Então, façam todinho aí e a gente se encontra aqui. Prontinho, voltamos aqui, fiz até o final. Fiz a última correntinha também. Agora a gente vai fechar. Na segunda, eu vou fechar na segunda correntinha, tá? Que é a última, ó. Primeira, segunda. Quem estiver fazendo com 3 é na terceira, tá? Atravessa a agulha, pega o fio, traz e faz ponto baixíssimo para fechar, tá? Importante é que nesse fechamento que vocês apertem bem, tá? Esse ponto baixíssimo, para não ficar um buraco maior, tá? Para não dar diferença aqui nos outros buraquinhos, tá bom? E aqui fica um buracão aqui, visualmente você olhando a peça ficar como se fosse um defeito aqui, né? Como se fosse um defeito aqui, uma parte maior, mais larga, tá bom? Então aqui, gente, a gente vai fazer uma sequência, tá bom? Facinho, gente, que é aquele tipo modelo pizza, tá? É tipo aquela base pizza. A gente vai subir novamente as correntinhas aqui no lugar onde a gente fecha e vai fazer ponto isolado em todos os pontos até chegar ao último, que o último é aquele aumento, tá? Com 2 pontos altos no mesmo lugar. Ó, aqui o último, a gente vai fazer o aumento, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então agora a gente está na quinta carreira, 5 pontos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, tá? Correntinha de separação, laço fio, faço um ponto isolado em cada ponto de base e 2 pontos altos no último ponto, tá? E uma correntinha de separação. E a gente vai aumentando nosso trabalho assim, ok? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês. Quem é iniciante também, preste bem atenção aqui nessa parte. Vou pegar aqui outra agulha. Vou fazer a contagem com vocês aqui, ó. Quem quiser tirar um print aí da tela, tá bom? Para adiantar o trabalho, para conferir, na verdade, né? Enquanto estiver trabalhando, porque eu não vou gravar essa parte aqui, tá? Porque a sequência vai ser igualzinha, não tem nenhuma alteração. É dessa mesma forma que eu expliquei para vocês. Terceira carreira, 3 pontos, quarta carreira, 4 pontos, quinta carreira, 5 pontos, sexta carreira, 6 pontos, assim vai, ó, sétima, oitava, nona, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª e 16ª. A gente vai fazer até a 16ª carreira, igualzinho a sequência, tá? Então aqui vai ter 16 pontos altos separados por uma correntinha. E assim vai, tá bom? Então até a 16ª carreira, vocês vão trabalhar assim, conforme eu já expliquei para vocês. Batam aí o print para vocês irem fazendo e conferindo, tá? Para quem não sabe fazer esse modelo pizza, pode tirar um print aí. E
Vamos fazer até a 16ª carreira e retornamos aqui, tá bom? Pra gente poder subir a próxima, a 17ª, que eu vou explicar pra vocês já, que já tem outros detalhes e tal, e a gente já volta, tá bom? Então faça o trabalho de vocês e a gente já retorna. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa 16ª carreira, conforme eu expliquei pra vocês, né? Pra fazer aí esse modelo aqui, base pizza, que só tem aumento no último ponto, tá? O fechamento dele foi uma correntinha e um ponto baixíssimo na segunda correntinha, tá bom? Que eu comecei aqui, aonde eu comecei a carreira. Agora a gente vai fazer o seguinte, a gente vai tirar aqui a agulha da linha, tá? Venho aqui no ponto do lado, coloco a agulha de trás pra frente, desse jeito. Pego essa alça aqui, coloco na agulha, passo ela aqui pra trás, tá? Ajusto aqui um pouquinho a alça na agulha, para não ficar muito grande, muito esticado, muito longo, tá? E venho aqui pela frente, ó, no mesmo ponto que eu passei a alça para trás, eu coloco a agulha aqui na frente, pego o fio lá de trás, trago para frente, formou duas alças na agulha, laço o fio e passo fazendo um ponto baixo. E agora eu vou fazer uma correntinha para subir o meu primeiro falso ponto alto dessa carreira, tá? Laço o fio e vou continuar aqui nos próximos pontos, fazendo um ponto alto em cada ponto alto desse de base. Venho no próximo. Laço o fio, faço no próximo, ponto alto. E vou fazendo assim até o final aqui. Quando tiver faltando um ponto alto, a gente não vai fazer mais aquele aumento, tá? A gente vai começar a fazer reduções agora. Vou fazendo aqui ponto alto em cima de ponto alto. E quando chegar esse último aqui, o que a gente vai fazer? A gente não vai trabalhar nele, tá? Eu vou fazer uma correntinha de separação, laço o fio e vou fazer um ponto puff aqui nesse meio, tá? Nesse espaço aqui, com essa correntinha. Então, eu laço o fio, venho aqui no espaço, coloco a agulha, puxo o fio, trago, reservo, laço o fio, venho novamente nesse espaço, pego o fio, trago, reservo pela segunda vez, laço o fio, venho pela terceira vez, puxo o fio lá de trás, trago para frente e reservo pela terceira vez, laço o fio, passo em todos essas alças, deixando somente a última, laço o fio e passo nessas duas últimas, tá? Igualzinho a gente fez aqui no início. Então, eu tô fazendo, na verdade, para combinar com esse início aqui e ficar bem bonito, tá? Agora, a gente fechou aqui, né? Agora a gente vai fazer duas correntinhas, tá? Não mais uma. Duas correntinhas. Laço o fio e pulo o primeiro ponto, igual a gente pulou lá no início, e venho no segundo e começo a fazer ponto alto daqui. Ok? Vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Como é que vai ficar aqui essa parte. Tá ok? Então, agora eu vou fazer pontos altos aqui até esse final e vou repetir aqui com vocês, pra vocês verem como é que vai fazer, como é que vai ser feito. Vou fazer mais rapidinho, tá? Mas não tem segredo, quem é iniciante é só continuar aqui pontos altos, em cima de ponto alto, até o final. Venho aqui fazendo ponto alto. Ó, chegando aqui já no final, a gente não faz o último ponto, né? Não vamos fazer esse último, vamos fazer um ponto, uma correntinha somente. E venho aqui nesse espaço de correntinha e vou fazer um ponto puff aqui, com 3 laçadas. Laço uma, reservo, vou lá, pego a segunda, reservo, e vou lá, pego a terceira, reservo, laço o fio e passo em todas as alças, deixo as últimas duas, laço e passo as últimas duas, e agora eu faço duas correntinhas, tá? Sempre depois do ponto puff, a gente vai... Vocês vão reparar que a gente vai fazer uma correntinha antes do ponto puff e duas correntinhas depois do ponto puff, tá bom? Laço o fio, pulo o primeiro ponto de base e venho no segundo fazendo tudo novamente. Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando essa carreira, tá? Vai ficar assim, ó. Façam aí toda essa carreira e já retornamos aqui. Pessoal, cheguei aqui no final
Fiz aqui o último ponto puff, as duas correntinhas depois do ponto puff, e agora eu vou fechar aqui no falso ponto alto, na correntinha de cima dele, tá? Aqui tem o ponto baixo e aqui tem a correntinha. A gente atravessa aqui a correntinha de cima, pego o fio e trago, passo direto, bem apertadinho, tá? Para não ficar muito largo aqui esse fechamento, fechando assim essa carreira. Agora eu vou fazer a mesma passagem do fio, tá? Pro ponto do lado, para esse ponto aqui. Coloco a agulha de trás para frente no segundo ponto. Pego essa alça, passo para trás. Passo ela aqui para trás, tá? Agora volto aqui, ó, na frente do mesmo ponto. Pego o fio mais uma vez, trago para frente, ficaram duas alças. Laço, passo as duas alças e faço uma correntinha para subir o falso ponto alto. Laço o fio e vou fazer pontos altos em cima de cada ponto alto desse aqui. Que a gente na verdade começou no segundo ponto, né? Pra gente não trabalhar esse primeiro igual na volta anterior, tá? Vamos fazendo um ponto alto em cima de cada ponto alto desse. Até quando tiver faltando um ponto, a gente para, ok? Ó, vou fazer mais um agora. Chegou o último, a gente não vai trabalhar no último. Vamos fazer uma correntinha de separação. Laço o fio, venho aqui nesse espaço, aqui ó, nesse quadradinho. Vou fazer um ponto puff aqui, tá? Igualzinho a esse aqui. Laço, pego o fio, reservo. Laço, pego o fio, reservo. Laço, pego o fio, reservo por 3 vezes. Laço o fio, passo em todos, deixando somente o último. Laço e passo o último. Depois do ponto puff, duas correntinhas, tá? Laço o fio e vou fazer outro ponto puff aqui desse lado. Vou lá, pego o fio, reservo, laço o fio, pego o fio, reservo, laço o fio, pego o fio e reservo, laço o fio e passo em todas, deixando a última, laço o fio e passo nas duas últimas, ok? Duas correntinhas depois do ponto puff. Vou pular esse ponto aqui de base e vou vir no segundo e faço um ponto alto aqui, tá? Então vai ficar assim, ó. A gente está pulando o primeiro ponto, não esqueçam, tá bom? Porque a gente está reduzindo aqui a folha, fazendo o desenho da folha, ó. Ok? Agora a gente vai afinar aqui a folha, tá? E vamos começar a fazer os corações. Então, agora é só repetir a sequência. Um ponto alto em cada ponto alto desse. Vou fazer rapidinho aqui, para chegar lá na outra ponta e a gente repetir o processo. E vem fazendo pontos altos. Até o penúltimo ponto. E agora, aqui ó, cheguei já no penúltimo, não vou trabalhar esse, vou fazer uma correntinha, laço o fio e faço ponto puff. Pego o fio, reservo, pego o fio, reservo, pego o fio, reservo, laço o fio, passo em todos, deixando o último, passo nas duas últimas e duas correntinhas de separação e faço outro ponto puff aqui. Pego o fio e reservo, segunda vez, terceira vez. Laço, passo em todos, laço, passo nas duas correntinhas de separação, laço, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e já começo tudo novamente, tá ok? Então é assim, vai ficar o desenho. Deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó. Vamos fazer a volta toda aí e a gente se encontra aqui. Pessoal, cheguei aqui no final dessa volta, agora a gente vai fechar aqui com ponto baixíssimo no falso ponto alto, naquela correntinha de cima dele. Eu atravesso com a agulha aqui, pego o fio, trago e passo direto, bem apertadinho, tá? Para não ficar muito frouxo aqui esse fechamento, esse encerramento. Agora eu vou fazer a técnica da passagem novamente. Tiro aqui a alça da agulha, venho no segundo ponto do lado, coloco a agulha assim, de trás para frente, pego essa alça, coloco na agulha,
jogo ela aqui para trás e volto na frente, tá? E volto aqui na frente, ó, no mesmo ponto que eu passei a alça. Pego o fio, trago, ficaram 2 laçadas na agulha, laço o fio e faço um ponto baixo. Agora eu vou fazer uma correntinha para subir o primeiro falso ponto alto dessa carreira, laço o fio e vou fazer uma sequência de pontos altos isolados, ponto alto em cima de ponto alto, até o penúltimo ponto. Fazendo rapidinho, porque vocês já sabem fazer pontos altos aí, né? Vou deixar aqui o último, ó, sem fazer, sem trabalhar nada em cima dele, tá? Laço o fio, faço uma correntinha, laço o fio, venho nesse espaço aqui fazendo um ponto puff de 3 laçadas, 1, 2, 3 laçadas, passo todas as alças, laço, passo as últimas 2, ok? 2 correntinhas de separação. Agora eu venho aqui nesse espaço do meio e vou fazer um ponto alto, 2 correntinhas de separação, laço o fio e vou fazer no mesmo lugar, no mesmo quadradinho, outro ponto alto. Vai ficar assim, ó, um ponto V, tá? Bem, depois que você fizer esse ponto V, tá? A gente vai fazer 2 correntinhas e vamos fazer o ponto puff aqui nessa lateral, tá ok? Igual a gente fez o primeiro aqui. Ó, vai ficar assim, tá? Uma correntinha, um ponto puff, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto puff e agora 2 correntinhas, tá? Vai ser somente uma correntinha nesse primeiro aqui sempre, tá bom? Laço o fio, pulo o primeiro ponto, venho no segundo e ponto alto agora direto. Pontos altos em cima de pontos altos. Vou fazer aqui um pouco mais rápido, mas não tem segredo, tá? Pode fazer tranquilamente aí um ponto alto em cima de cada ponto alto, com exceção do último, né? Porque o último a gente não vai trabalhar. A gente está fazendo a redução da pétala, então a gente não trabalha esse último aqui, tá? Agora é uma correntinha de separação, laço o fio e aqui nesse espaço, ponto puff novamente, 3 laçadas, passo tudo, laço, passo as 2 últimas. 2 correntinhas de separação, laço o fio, um ponto alto, 2 correntinhas, um ponto alto, 2 correntinhas, laço o fio, mais um ponto puff aqui. Com 3 laçadas e 2 correntinhas de separação, laço o fio, pulo o primeiro ponto, que a gente não trabalha o primeiro, nem o último, né? E começa aqui pontos altos tudo novamente. Ok? Então, deixa eu mostrar aqui pra vocês como é que tá ficando, ó. Ficando assim, ó. Ok? Então, façam aí a volta todinha e a gente já se encontra aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira. Agora a gente vai fechar. Ponto baixíssimo aqui na correntinha de cima do falso ponto alto. Prontinho, vou fazer aquela passagem do fio novamente, tá? Como vocês já aprenderam aí. Vou ajustar aqui na agulha, volto aqui no mesmo ponto, pego o fio, trago, faço ponto baixo, correntinha, tá? Vou fazer aqui ponto alto isolado até o penúltimo ponto. Até o penúltimo ponto. Ó, paro aqui, certo? Vou fazer uma correntinha, vir aqui do lado e fazer o ponto puff com 3 laçadas. Passo tudo e passo as 2. 2 correntinhas de separação depois do ponto puff. E agora eu vou vir aqui dentro desse V que a gente fez e vou colocar 5 pontos altos aqui dentro, tá? Então é só fazer, ó, 5
3, 4, 5 pontos altos, dessa forma, dessa maneira, ó. Ok? Vou fazer 2 correntinhas de separação, laço o fio e aqui um ponto puff com 3 laçadas. 1, 2 e 3. Passo tudo e passo as 2. 2 correntinhas de separação, ok? Laço o fio, pulo essa primeira, venho na segunda e ponto alto isolado. Até o penúltimo, né? Ponto alto, ok? Vou fazer só mais uma vez aqui pra vocês. Tô fazendo rapidinho, porque aqui não tem segredo, tá, gente? Aqui é só ponto alto, até o penúltimo. Uma correntinha, laço o fio e venho aqui na lateral e faço o ponto puff, 3 laçadas, 2 correntinhas, laço o fio, pulo esse espaço, venho aqui no meio, direto, e 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5. 2 correntinhas e vem aqui, passa esse espaço, vem aqui no próximo e ponto puff aqui. 2, 3. 2 correntinhas para terminar e aqui pula o primeiro, vem no segundo e começa tudo novamente, ok? Então vai ficar assim, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Vai ficar assim. Continuem aí de vocês e a gente já retorna aqui. Pessoal, eu cheguei aqui no final dessa carreira, fiz as últimas 2 correntinhas, agora a gente vai fechar igualzinho as voltas anteriores, com ponto baixíssimo, passar a alça aqui pro lado, pro ponto do lado, coloco aqui a alça na agulha, puxo, agora eu volto aqui na frente, pego o fio, faço um ponto baixo, uma correntinha para subir o falso ponto alto. Vamos fazer pontos altos até chegar no penúltimo ponto. Mais um e mais um. Agora eu vou fazer uma correntinha, vou vir aqui, vou fazer um ponto puff de 3 laçadas, 2 e 3, laço tudo, passo e passo nas 2, tá? 2 correntinhas de separação e agora eu vou vir aqui, nesse primeiro ponto, vou fazer 2 pontos aqui, 2 pontos altos no mesmo ponto de base, tá? Então fiz um e vou fazer o segundo, 2. No ponto do lado eu faço um, sozinho, tá? Nesse terceiro eu vou fazer 2 juntos, no mesmo ponto de base. Nesse ponto aqui, no quarto, eu faço somente um. E no último, 2. 1 e 2 juntos. Tá? Então vai ficar, vamos conferir aqui, ó. Vai ficar um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pontos nessa segunda parte do coração, ok? 2 correntinhas de separação. Laço o fio e faço um ponto puff aqui, com 3 laçadas. 2, 3, passo tudo, laço, passo os 2, 2 correntinhas para terminar. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e vou fazer tudo novamente. Ponto alto em cima de ponto alto. Deixando o último ponto sem fazer, sem trabalhar. Desse jeito. Uma correntinha para começar. E vamos fazer o ponto puff de 3 laçadas. Passo a todos e passo o último. 2 correntinhas depois do ponto puff, laço o fio. Aqui no primeiro ponto são 2 pontos juntos, no mesmo ponto. No próximo, um ponto sozinho. No terceiro, 2 pontos juntos. No quarto, um ponto sozinho. No quinto, 2 pontos juntos. E 2 correntinhas para terminar.
faço ponto puff, 2, 3, laço, passo tudo e termino fazendo 2 correntinhas e pulando o primeiro ponto, vindo no segundo e começando tudo novamente, ok? Deixa eu mostrar pra vocês como tá ficando. Ó. Tá ok? Vamos fazer a volta toda e nos encontramos aqui. Pessoal, cheguei aqui no final dessa carreira, fiz as últimas 2 correntinhas. Agora a gente vai fechar com ponto baixíssimo, tá? No falso ponto alto. Fecho aqui, ponto baixíssimo. Vamos fazer a passagem de novo aqui, ó. Passo a agulha de trás para frente, pego essa alça e jogo lá para trás. Volto aqui na frente, pego o fio, trago, laço, passo 2 alças, fazendo assim um ponto baixo e uma correntinha para subir o falso ponto alto. Vou fazer um ponto alto em cima de cada ponto alto desse aqui, até chegar no penúltimo, tá? Desse jeito, ó. Agora, uma correntinha, laço o fio e vou fazer o ponto puff de 3 laçadas, tá? Desse jeito, tá? Deixa eu falar uma coisa aqui com vocês, deixa eu dar uma informação aqui pra vocês. Caso vocês queiram, achou que tá puxando, tem algumas crocheteiras que vão ter o ponto um pouquinho mais apertado que o meu, né? Conforme eu já falei, a tensão de ponto ela é muito individual. Se caso o trabalho de vocês começar a emborcar, subir muito, porque o seu ponto pode ser mais apertado que o meu, nesse lugar aqui onde a gente coloca somente uma correntinha, porque pra mim eu achei que o quadradinho ficou bom, tá? Ó, a diferença de quadradinho ficou bom. Porém, se você achar que estiver emborcando, tá emborcando muito e não vai voltar pro lugar, pode colocar aqui, ó, no lugar de uma correntinha você pode colocar 2, tá? Só você fazer tudo com 2 correntinhas, ao invés de uma e depois 2. Você bota 2, 2, 2, 2, tá? Tudo 2. Que aí o trabalho vai abrir mais um pouco. É porque eu fiz desse jeito, eu achei que ficou bem legal o tamanho dos quadrados, tá? Bem proporcional, mas existem pessoas que têm ponto mais apertado, conforme eu expliquei. Então é só aumentar mais uma correntinha aqui nessa lateral, que a gente só faz uma. Vocês vão colocar aí nessa lateral aqui, que a gente só coloca uma correntinha, vocês coloquem 2, ok? Então vamos lá. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas, laço o fio, 2 pontos altos nesse primeiro ponto aqui, ó, 2 pontos altos juntos. Vou fazer um isolado, 2 isolados, 3 isolados. Quando chegar no quarto, a gente vai fazer 2 juntos, no mesmo ponto de base. Vou fazer um isolado e o último vou fazer 2 juntos, 1 e 2. E vai ficar assim, tá? Total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Aqui vai ficar um total, essa terceira carreira do coração vai ficar total de 11 pontos, tá? Pontos altos. 11 pontos altos. 2 correntinhas, pula esse espaço, vem aqui e faz o ponto puff aqui com 3 laçadas. E 2 correntinhas para terminar. Pulo o primeiro ponto de base, venho no segundo e faço ponto alto tudo novamente. Até o penúltimo, tá? Não esquecem que o último a gente não trabalha. Aí faz uma correntinha ou 2, né? Dependendo do seu ponto. 1, 2, 3. Um ponto puff. 2 correntinhas. Volta aqui tudo de novo. Primeiro ponto a gente faz com 2 pontos altos no primeiro. No segundo a gente faz sozinho, um ponto sozinho. No terceiro, um ponto sozinho. No quarto, um ponto sozinho. No quinto, 2 pontos no mesmo ponto de base. No sexto, um ponto sozinho. No sétimo, um ponto sozinho. E no oitavo, 2 pontos no mesmo ponto de base. Total de 11 pontos. E agora eu vou fazer 2 correntinhas para terminar
e um ponto puff com 3 laçadas. 2 correntinhas, terminou e pulo o primeiro ponto e venho no segundo e começo tudo novamente, tá? Então, deixa eu mostrar pra vocês como é que tá ficando. Desse jeito, ó. Tá ficando bonito, né? Lindo. Então, façam aí toda a carreira e já retornamos aqui. Agora nós vamos fazer a passagem aqui do fio, né? Conforme as carreiras anteriores. Coloco aqui a agulha. Pego essa alça que eu soltei e passo aqui para trás, ajusto na agulha, volto na frente do ponto, no mesmo ponto, pego o fio, ficam 2 alças na agulha, faço um ponto baixo, uma correntinha para subir o falso ponto alto. Agora a gente vai fazer mais um ponto alto aqui do lado, e aqui já chegou o último ponto, a gente não vai trabalhar ele, vamos fazer uma correntinha ou 2, né, conforme a sua escolha aí, e vou fazer aqui o ponto puff de 3 laçadas, pego o fio, passo tudo, e pego o fio e passo os outros 2. As outras 2 alças. 2 correntinhas de separação, venho aqui nesse primeiro ponto do coração, vou fazer 2 pontos altos no mesmo ponto de base, laço o fio, venho no próximo, vou fazer um isolado, no próximo um isolado, no próximo um isolado, então vou fazer 4 isolados, e no quinto aqui, ó, nesse primeiro aqui nesse primeiro aqui da duplinha com 2 juntos, a gente vai colocar 2 pontos altos aqui, tá? No mesmo ponto de base, no primeiro. Aqui, ó. Então vai ficar assim, ó, 1 com 2, 4 com 1 e depois 1 com 2. E agora 4 com 1 novamente, tá? Um isolado, um isolado, um isolado, mais um isolado, e o último é o aumento, tá? 2 no mesmo ponto de base. Vai ficar assim, ó, desse jeito. Vamos contar aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Vão ficar agora nessa carreira aqui 14 pontos altos no coração, tá ok? Então o aumento vai ser no início, no meio aqui e no final, tá? 2 correntinhas de separação, venho aqui direto, ó, para esse espacinho e vou fazer aqui o ponto puff com 3 laçados. 2 correntinhas para terminar. Pulo o primeiro ponto, venho no segundo e faço 2 pontos altos, tá? Desse jeito. Então a gente vai, ó, uma correntinha somente ou 2, tá? Venho aqui direto, faço o ponto puff de 3 laçadas. Passo tudo, passo as outras 2 alças, 2 correntinhas e vou começar novamente. Tá? E vai ficar assim, ó. Nós estamos quase terminando. Essa aqui já é a penúltima carreira, tá? Me diz aí se vocês estão fazendo. Gostaria muito de saber se vocês estão conseguindo fazer, conseguindo reproduzir, se tá fácil, se tá difícil. Deixem aqui no comentário, gente, sua opinião, tá? Que é muito importante pra mim, pra eu poder tá melhorando aí os próximos vídeos pra vocês, tá bom? Quem é iniciante também, deixa aqui o comentário. Se ficou difícil a explicação, se vocês estão conseguindo fazer mesmo sendo iniciante. Quem estiver fazendo esse modelo, pode me marcar nas minhas redes sociais, tá? Que se você quiser, eu posso compartilhar o seu trabalho, ajudando assim também a engajar aí seu perfil. Quem me mandar pelo Instagram para tirar dúvida, porque às vezes não quer deixar um comentário aqui porque aqui é público, né? E quiser falar comigo no privado, se eu demorar um pouquinho, não se preocupem que eu vou responder, tá bom? Porque o fluxo é bem grande lá no Instagram de dúvidas, sem contar também que tem clientes que entram em contato comigo, né? Tem outros tipos de pessoas que fazem contato comigo por lá. Então eu posso demorar um pouquinho, mas eu respondo a dúvida de vocês, tá? Se você quiser compartilhar nos grupos de crocheteiras, tem muitos aí por aí em outras redes sociais, tá? Pode compartilhar Facebook, WhatsApp, Telegram, tá? Porque eu sei que as artesãs amam, né, receber esse tipo de conteúdo. E se você está fazendo aqui esse modelo comigo, ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever aqui no canal, fica mais pertinho de mim aí, porque eu tenho toda semana um vídeo novo aqui, um passo a passo novo, e eu tenho certeza que vocês vão amar o meu canal, tá? Então vamos lá.
Eu vou terminar aqui esse outro coração para vocês. Ó. Eu vou terminar aqui de fazer esse outro coração para vocês verem. E vou deixar vocês fazendo de vocês aí, tá? Para o vídeo não ficar muito longo também. E a gente volta aqui na última carreira para terminar esse coração. Ó, fiz aqui no primeiro, isso. Para terminar esse coração que fica tão lindo, gente, esse modelo, né? Quem não gosta de um modelo com design de coração? Fica super romântico. Duas correntinhas e venho aqui e faço ponto puff com 3 laçadas. Duas correntinhas, tá? Começo tudo novamente, pulando o primeiro ponto e não trabalhando o último. E vamos tudo novamente, ó, como é que tá ficando. Então, já voltamos aqui para a última carreira. Cheguei aqui no final dessa carreira, agora a gente vai fechar com um ponto baixíssimo aqui no falso ponto alto, atravesso a agulha, pego o fio, trago, faço ponto baixíssimo, ok? Agora eu vou fazer o seguinte, vou passar a alça do fio, essa alça aqui para o ponto do lado. Agora eu vou tirar aqui a agulha da linha, vou passar aqui, ó, essa alça para trás. Passei, vou ajustar aqui na agulha, tá? Venho aqui na frente, coloco a agulha, pego o fio, trago, faço somente um ponto baixo para começar essa carreira. Agora eu vou laçar o fio e vou vir aqui nesse ponto puff, nessa alcinha aqui do ponto puff, ó. Vou fazer 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Tá? Para começar a fazer essas voltinhas aqui. Conforme eu expliquei para vocês sobre tensão de ponto. Quem tiver o ponto mais apertadinho, vai fazer 6, vai ficar beleza, vai ficar bom, tá? Se você tiver um ponto mais frouxinho e por um acaso começar a embabadar essa última carreira, aí é só diminuir nessa parte aqui, tá? Ao invés de 6 pontos, vocês vão fazer 5, tá bom? Aqui na lateral, antes de começar o coração, a gente vai fazer um ponto baixo, tá? Ponto baixo. Laço o fio e aqui vou contar 1, 2, 3, 4. No quarto ponto eu vou fazer 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ok? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vou vir aqui nesse espaço, entre esses dois pontos aqui nesse aumento que eu fiz, eu vou vir no meio entre eles, ó, e coloco a agulha e faço um ponto baixo aqui no meio, tá? Desse jeito. Vou laçar o fio e vou contar de trás para frente 4. 1, 2, 3. No quarto, eu vou fazer mais 7 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E aqui no final, nesse espaço, no final mesmo do coração, a gente faz um ponto baixo para fechar, ok? Ó como é que ficou. Laço o fio, agora eu vou trabalhar em cima do ponto puff, né? Nessa alcinha aqui. Aí vou fazer 6. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Aí começa de novo, né? Aqui nesse ponto eu vou pular. Aqui nessa parte eu pulo o primeiro ponto, venho no segundo e coloco a agulha no segundo ponto, fazendo ponto baixo para terminar, tá? Ou para iniciar novamente. E ficou assim, ó. Olha que lindeza que fica esse bico de acabamento. Tá bom, gente? Então eu vou fazer aqui, agora é só repetir
Vou fazer aqui mais uma vez com vocês, mais rapidinho, para não ficar muito longo esse vídeo, tá? Laço o fio, faço 6 aqui em cima do ponto puff, 6 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6. Um ponto baixo aqui antes de começar o coração, laço o fio, conto 1, 2, 3, 4, no quarto ponto a gente faz 7 pontos altos, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. No meio desses dois pontos juntos, a gente coloca a agulha e faz um ponto baixo. Laço o fio e conto 4 de trás para frente, 1, 2, 3, 4 e coloco 7 pontos altos aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aqui no final do coração, mais um ponto baixo e começo aqui, ó. Começo não, faço mais 6 em cima do ponto puff, que tá terminando, na verdade. 3, 4, 5, 6. E aqui eu venho no segundo ponto para fechar com ponto baixo, tá? E aí vai começar tudo de novo. Então, assim, só para ajeitar, vocês deem uma arrumadinha nos pontos, ó. Ele costuma levantar mesmo, tá? Mas, ó, o caimento dele fica bem retinho, tá bom? Então, ficou assim, ó, essa lindeza, gente, ó. Beleza? Então, façam aí a última carreira e já voltamos aqui. Prontinho, cheguei aqui no final dessa última carreira de biquinhos do coração. Ficou essa lindeza, gente. Quem tá fazendo comigo aí, deixa um coraçãozinho aqui nos comentários para eu saber que você tá fazendo esse centro aqui comigo, tá bom? E agora vamos fazer o arremate desse fio vermelho. Fiz aqui os últimos 6 pontos altos e agora chegamos aqui no ponto baixo inicial. Vou cortar o fio. Puxo aqui direto. Coloco aqui na agulha. Venho aqui, ó, tem um ponto baixo inicial e tem o primeiro ponto alto aqui. Venho no primeiro ponto alto. E venho aqui no último ponto, pego essas duas alças aqui do ponto. Desse jeito. E venho aqui pra esse lado de cá, tá? E vou fazer ó, vou passar o fio pra cá e vou descendo com ele. E agora eu volto, ó. Eu desci, agora eu vou voltar para jogar o fio aqui embaixo desses pontos altos aqui, ó. Aqui por baixo, tá? Vou sair com ele aqui, com a agulha, ó, embaixo desses pontos altos. Ficou direitinho, ó. E aqui, eu vou dividir esse fio no meio, com a agulha assim, ó. Divido no meio, 3 fios para cada lado. Coloco na agulha. Pego um fio aqui por baixo, qualquer um. Vou pegar esse fio aqui, tá assim. E vou jogar um pinguinho de cola. Vou dar 2 laçadas. 1, 2. Corto o fio bem rentinho. E escondo aqui o nó, tá? Aperto aqui para colar. Mesma coisa, vamos fazer aqui no anel mágico. A primeira ponta aqui.
Gente, quem estiver trabalhando com barbante, eu recomendo que faça isso logo no início, porque o barbante ele costuma arrebentar se você puxar muito, tá? Para não correr o risco de perder o trabalho todo e ter que refazer, já façam no início do trabalho. E quem estiver fazendo agora, no final, muito cuidado, puxa muito devagar, tá bom? Para não arrebentar. Vou passar ele por aqui. E vou vir aqui para baixo desses pontos puff aqui, ó. Vou esconder ele aqui embaixo. Tem gente que gosta já de começar já escondendo o fio para arrematar. Então o arremate ele fica a critério, tá bom? Você pode fazer ele do jeito que você estiver já acostumado, do jeito que você achar melhor, tá? Não é obrigatório usar cola. Eu uso porque eu gosto, porque normalmente eu vendo as peças. E para mim fica algo mais seguro. Eu vou dar três nós, tá? Porque aqui é o início. Se soltar, e vou esconder também esse nozinho. Com a cola apertando. Apertando aqui, tá? Onde está a cola. Prontinho. Então agora vamos iniciar aqui o acabamento com fio dourado. Eu vou vir aqui, ó. Pegar um coração desse aqui e vou vir aqui no segundo ponto alto desse coração, tá? Coloco a agulha aqui. Pego o fio sem fazer nó inicial. Se você quiser fazer nó, pode fazer. É porque eu não gosto de trabalhar com nó. Trago aqui pra frente, tá? Segurando. E agora eu vou vir aqui no ponto da frente. Pego o fio, trago e passo direto aqui fazendo um ponto baixíssimo. Vou no próximo, pego o fio, ponto baixíssimo. No próximo, ponto baixíssimo. No próximo. E assim eu vou fazendo pontos baixíssimos. Agora eu posso soltar aqui, né? Pontos baixíssimos, tá? Que esse aqui, na verdade, é o ponto correntinha. Aqui na parte do ponto baixo, da curvinha do coração, a gente vai vir aqui, ó, aonde a gente colocou o ponto baixo, tá? No meio, entre esses dois pontos altos aqui. Eu vou colocar a agulha direto, pego o fio e faço um ponto baixíssimo aqui, tá? Vai ficar, tipo, mais alongadinho. Agora eu venho pro próximo ponto aqui e já faço ponto baixíssimo aqui também. Tá? Então vai ficar com esse detalhezinho aqui do desenho, ó. Esse desenho aqui, tá? Pra fazer essa curvinha do coração. Agora eu vou seguir fazendo ponto baixíssimo. Um em cada ponto, ó. Quando chegar nesse ponto alto aqui, a gente vai pegar o ponto baixo no meio, tá? A gente vai atravessar a agulha no meio dele. Pego o fio, trago e faço ponto baixíssimo. Agora eu venho no próximo ponto e vou seguindo assim em cada ponto desse aqui. Ó, desse jeito. Quando chegar aqui nesse do meio aqui, ó, também a gente vai colocar a agulha no meio. Vamos seguindo. Vou fazer mais um coração para vocês verem. Seguindo, seguindo, ponto baixíssimo. Aqui pego no meio do ponto baixo. Um ponto baixíssimo em cada ponto desse de base, tá? Chegou aqui no meio do coração, de novo, a gente vai lá no meio entre os dois pontos altos e joga a agulha lá, pego o fio, trago e puxo, ponto baixíssimo, e continuo aqui fazendo os outros pontos, tá? Só para dar essa alongadinha, para ficar esse detalhe mais bonitinho. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Ó. Como é que vai ficar, tá? Olha que lindo que tá ficando, gente. Mas lembrando que esse detalhe é opcional, né? Mas fica muito bonito, não fica? E ele fica uma peça bem, ó, mais assentadinha, né? Você joga a peça, ela vai, tem esse caimento aqui, ó. Maravilhoso. Tá bom? Então, só seguir aí, fazendo aí o acabamento de vocês, né? O detalhe do acabamento. E a gente já se encontra aqui para o arremate. Bem, cheguei aqui no final do detalhe do acabamento em dourado, fio dourado. Agora a gente vai cortar o fio. Trabalhei aqui, ó, por último, o ponto baixo,
e o primeiro ponto aqui que a gente começou no segundo, né? Então, tive que trabalhar nesse primeiro ponto aqui. Agora eu vou cortar o fio, não corta muito curto, tá? Puxo aqui, coloco aqui na agulha de tapeceiro e venho aqui nesse segundo ponto, ó, que a gente iniciou, tá solto aqui, né? Eu venho aqui nesse segundo, atravesso assim, nesse sentido. E venho aqui no primeiro ponto, que foi o último que eu fiz, e jogo ele dentro do ponto, ó, dentro desse ponto aqui, jogando aqui, ó, passando aqui, tá? Lá pra trás. Puxo os dois fios, ó, ficou perfeito aqui o acabamento, o final, né? Aqui atrás, eu vou vir com a cola, com essa daqui. Ó, vou jogar um pouquinho de cola aqui no meio, né, nesse, onde eu vou amarrar. Eu venho aqui, dou uma laçada em cima dessa cola, desse jeito, ó. Coloco a agulha de novo no fio, o fio na agulha e venho aqui, ó. Vou pegar aqui, ó, o ponto, tá? Passando assim, ó, fazendo uma costura assim, ó. E aí eu boto um pouquinho de cola novamente aqui nesse meio, onde o fio vai ficar colando, vai ser colado. Ó, fica bem discreto, tá vendo? Mais uma vez, bota um pouquinho de cola aqui, onde ele vai colar. No meio. E vou costurando ele. Mais um pouquinho de cola. Aqui eu vou fazer assim, ó. Passar ele pra cá. E vou terminar ele aqui, ó. Pegar um ponto aqui. Pra não ficar muito feio esse fio atravessado aqui. Vou jogar ele aqui pra baixo. Ok? Só pra ele ficar aqui, não ficar atravessado aqui e ficar feio. E aqui eu dou o último pinguinho de cola. E vou colar ele embaixo desse fio de algodão aqui mesmo. Prontinho, ó. Colei. Olha como é que fica. Agora eu vou fazer aqui pro outro lado. Vou fazer esse aqui para esse lado de cá. E já volto aqui para nossas considerações finais e passar peso, quanto que eu gastei em cada cor e vou deixar também o meu preço de tabela, tá bom? Então já voltamos. Pessoal, tá aqui o nosso modelo, o centro de mesa madre que a gente acabou de fazer e, gente, eu tô apaixonada nesse resultado. É lindo demais, gente. Lindo, lindo, lindo. No fio de algodão ele ficou maravilhoso. Botei aqui do lado o de barbante também, né? Fica muito bonito. Pra quem trabalha em barbante, ó. Pode investir, porque assim, ele ficou com um caimento muito bom, ó. O barbante ele já é mais pesadinho, né? Então assim, ó, olha que caimento, gente, que esse modelo tem. Maravilhoso. E esse aqui, não, superou todas as minhas expectativas. Ficou muito lindo, gente, muito lindo mesmo. Então eu fiquei de passar para vocês agora o valor sugerido nessa peça. Vou passar o valor que eu vou colocar no fio de algodão e também no barbante, tá? Eu fiz aqui a medida dele, ele ficou exatamente no mesmo tamanho do barbante, tá? 57 centímetros. Então tá um tamanho aí bem legal para centro de mesa. É um centro de mesa não muito grande, né? Mas é quase próximo a um centro de mesa habitual, que é de 60 centímetros.
Então eu gostei bastante. Coloquei aqui o vaso aqui que eu uso para fazer as fotos. Ó, como é que fica, só para vocês terem uma ideia. Fica muito lindo. Então, conforme eu expliquei para vocês que eu utilizo na minha precificação custo de material, mais a mão de obra, né, que é a hora trabalhada, e mais a margem de lucro, esse de fio de algodão, eu vou cobrar nele R$120, tá? Porque é um fio nobre, tem aqui a questão do fio encanto também, né? Com esse detalhe, tá? A etiqueta, levei em torno de 6 horas para fazer ele, tá? Mas assim, lembrando que o cálculo tem que ser de vocês, tem que fazer de vocês, por quê? Porque todas essas variantes é diferente, né? Eu levo 6 horas, mas você pode levar menos tempo do que eu, ou mais tempo do que eu. E também tem que ver a questão da sua hora trabalhada, tá bom? Nesse aqui de barbante, vou cobrar o preço de R$80. Mas não esqueço de fazer a precificação de vocês por conta de vocês não terem prejuízo, tá bom, gente? Então é super importante que vocês façam a precificação de vocês. Qualquer dúvida pode entrar em contato comigo, que eu auxilio vocês no cálculo. E já vou me despedindo aqui. Para quem curtiu, para quem já se inscreveu no canal, para quem compartilhou esse vídeo, gratidão, gente. Muito obrigada, tá? Ah, e não se esqueçam de ativar as notificações para o YouTube e avisar vocês quando tiver um vídeo novo aqui no canal, tá bom? Então espero ver vocês em um próximo vídeo. Tchau, tchau!